Olá pessoal, bem-vindos a Trecheira Violenta. Eu sou Osvaldo e o filme da vez é O Carro, a Máquina do Diabo, de 1977. É um filme que foi dirigido por Elliot Silverstein e que estrela o James Brolin, o ator que fez filmes como O Terror em Amityville e o Westworld original, e que também é pai do Josh Brolin. The Car é o filme mais velho que eu já falei aqui no canal em uma crítica normal, sem ser uma trashback, mas isso é porque eu acho que não tinha tanto pra falar desse filme assim, acho que ele cabe melhor nesse formato, porque ele é um filme meio esquecido dos anos 70, eu nunca tinha ouvido falar dele, até uma única pessoa ficar pedindo ele repetidas vezes nos comentários. Não contente só com isso, essa uma única pessoa também enviou um DVD do The Car pra gente. Acho que a lição para ser aprendida aqui é que se você quer que a gente faça review de um filme e fica pedindo ele várias vezes, enviar um DVD dele pra gente é um jeito de aumentar as chances disso acontecer. E The Car, como eu disse, é um filme esquecido, nem pra virar cult classic ele virou direito. Isso porque ele é uma trecheira esquisita dos anos 70 que eu imagino que tenha vindo pra surfar na onda do sucesso do Tubarão. O que parece bem improvável, porque é um filme de carro assassino. Mas eu não duvido nada que algum produtor viu o sucesso que o Tubarão tava fazendo e falou: "O que mais que esse menino Spielberg fez aí?" Ele fez um filme de carro também, senhor. Perfeito! Junta esses dois num filme só. Porque, sério, é meio impossível não pegar a vibe de Tubarão assistindo o The Car. A trama é estruturada de um jeito parecido e dá até pra enxergar o carro, o vilão, andando no meio do deserto como o tubarão nadando no meio do mar. Não ajuda que antes do filme chamar The Car, o nome do roteiro dele era Wheels, o que realmente parece muito uma referência ao Jaws do Tubarão. E aí você imagina que um filme de carro assassino chamado Wheels, que tá indo na onda do tubarão, seria pelo menos um filme de terror paródia, mas não, esse filme se leva totalmente a sério. E esse é o maior demérito do filme, porque no fim das contas ele é o que é um filme flopado. A crítica odiou ele foi esquecido pelo público, e ele já chegou até a sair em listas desses filmes que são tão ruins que são bons. Ele acabou pegando um pouco dessa fama de filme ruim. Mesmo assim, reza a lenda que esse filme foi a inspiração do Stephen King para escrever Christine, que eventualmente virou um filme excelente de carro assassino. Então, pelo menos algum legado positivo a Máquina do Diabo tem. E pra falar a verdade, eu achei esse filme ok. Eu já vi muita coisa pior e eu acho que tem algumas coisas legais nesse filme. Quer dizer, né, é um filme de carro assassino que é bem tosco, mas aí é só você não levar esse filme tão a sério quanto ele se leva a sério pra você poder se divertir assistindo. Mas claro, antes de falar mais dele, vou pedir pra vocês se inscreverem no canal se vocês não forem inscritos ainda. Comentem aí embaixo se vocês já assistiram The Car, por algum motivo, o que vocês acharam desse filme. Deixem outras recomendações de filmes pra gente falar aqui no canal também. E claro, acompanhe a gente nas redes sociais, os links estão todos aí embaixo na descrição do vídeo. Também vou pedir pra vocês virarem membros da Trecheira Violenta, porque quando você é membro da Trecheira, você ganha acesso a vários conteúdos exclusivos. Recentemente a gente fez até um vídeo de making off explicando todos esses itens aleatórios que tem aqui na estante e tudo mais, qual é a história por trás deles. E você também pode ajudar a escolher alguns filmes que vão aparecer aqui no canal, através de votações. E claro, vou deixar aqui também um aviso de spoilers, porque esse é um filme que saiu em 1977 e que ninguém liga. Então é isso. A trama de The Car é sobre uma cidade pequena no meio do deserto que começa a ser atacada por um carro assassino. É um carro todo preto, que tem janelas obscuras, ninguém consegue ver quem está dirigindo, e depois que o carro atropela o xerife da cidade, o novo xerife James Brolin tem que desenrolar com o resto da delegacia lá um plano para parar esse assassino. O problema é que, como eles descobrem na metade do filme, esse carro não é obra de um motorista psicótico. Esse carro, na verdade, é uma entidade sobrenatural que não segue regras e que tá lá querendo atropelar geral pela piada. Esse filme começa com uma citação do Anton LaVey, o fundador da Igreja de Satã, e o LaVey é creditado no filme como um consultor técnico. O que, assim, a não ser que o Anton LaVey fosse um mecânico nas horas vagas, isso pra mim é o clickbait dos anos 70. Eles tentaram meter essa de chamamos um satanista profissional para ajudar no filme pra tentar dar um nível de misticismo na produção. Porque, sério, o aspecto de sobrenatural e de demônio nesse filme é muito raso. Eles nem se deram ao trabalho de explicar o que é o carro, de onde ele veio, ou de dar uma justificativa, alguma coisa a ver com ocultismo. Então eu não sei qual seria a participação do cara aqui. Acho que eles só ligaram pro LaVey e falaram:
brother, se o diabo estiver dirigindo um carro, ele consegue dar duas mortal por cima de umas viaturas? Sério, acho que isso seria o equivalente atual de acreditar o Dalai Lama como um consultor em, sei lá, Velozes e Furiosos 9. A trama lembra um pouco o Tubarão, claro que não é uma cópia exata, porque também nem tinha como fazer isso, mas tem alguns momentos que parecem. Tem o xerife James Brolin pedindo pra cidade cancelar um evento que vai rolar, e a cidade não cancela e, claro, o carro ataca o evento. A primeira cena do filme é o carro atacando dois ciclistas e depois ele atropela um outro cara na estrada. Os policiais vão investigar depois de ver os corpos e aí eles iniciam uma busca geral pelo tal carro desconhecido. Isso tem uma estrutura mais ou menos com o começo do Tubarão, com aqueles ataques de tubarão misteriosos. Tem algumas cenas que o carro ataca e você vê isso pelo ponto de vista do carro, ele se aproximando das vítimas enquanto toca a música tema dele de fundo, que é bem parecido com os planos de ponto de vista do Tubarão do Spielberg. E no final dos filmes, tanto o carro quanto o tubarão são derrotados com uma explosão. Só que esse filme na real tem uma virada mais peculiar, porque ele é mais terror no começo, quando ainda não é claro qual é a do carro. Você tem essa dúvida se é um perigo real, se é um assassino que atropela a galera ali, ou se é uma coisa sobrenatural. No começo do filme tem uma senhora nativa americana que vira e fala: "O carro não tem motorista, hein?" Mas ainda assim, até aí, pode ser só superstição. Você só tem a confirmação de que de fato é uma entidade sobrenatural ali quando o James Brolin encontra com ele cara a cara. A parada é que depois que eles finalmente têm o primeiro combate com o carro e fica bem claro que ele é sobrenatural, o filme na real vira menos terror e vira mais um filme de ação, com aquelas estantes e estripulias de carro e moto dirigindo para todo lado. Isso ganha bastante foco no final. Isso tudo é dirigido naquele estilo baixo orçamento anos 70. O filme tem algumas cenas que são planos bem longos, com um movimento sutil de câmera e uma decupagem mais simples, acho que dá pra dizer. Eu acho que acaba que esse filme não tem momentos de direção tão espetaculares, ironicamente, né? Mas eu gosto de como ele marca a presença do carro em alguns planos mais abertos. Tem várias cenas que você vê o carro chegando de longe, antes dos personagens perceberem. Ou você vê o carro refletindo luz no fundo, ou uma nuvem de poeira surgindo à distância, ou então o farol do carro aparecendo no fundo e lentamente chegando mais perto. Isso eu achei bem feito. E a trilha sonora que acompanha esse carro, o tema dele, acaba sendo bem familiar em retrospectiva também, porque eles usaram a melodia clássica do Dies Irae, que depois ficou famosa para os fãs de terror como a melodia que o Kubrick usa como tema principal do Iluminado. Falando em reconhecimento retroativo, uma cena bem peculiar aqui é a cena final que os personagens derrotam o carro finalmente, porque o jeito que eles derrotam o carro é muito parecido com o final do Ataque dos Vermes Malditos. Os personagens parados na beira de um penhasco no deserto, o vilão indo em alta velocidade na direção deles, eles esperando até o último momento para pular do caminho e o vilão cai do penhasco. Eu acho que as duas cenas são bem parecidas assim, plano por plano até. O que é mérito do Descartes, né? Porque o Ataque dos Vermes Malditos veio anos depois desse filme. Os personagens mais relevantes nessa trama são os vários policiais diferentes que são apresentados. O James Brolin é o protagonista padrão, ele é o xerife Brody do Descartes. Ele anda de moto por aí e ele tem duas filhas também. E no começo do filme tem um diálogo dele com as filhas, que ele fala que sempre tem que usar o capacete andando de moto. Eu achei que isso fosse ser um preparo no roteiro para mais tarde ele ter um acidente com o carro assassino e ser salvo porque estava usando o capacete. Mas não tem nada tão espertinho assim nesse roteiro. Tem um personagem do xerife velho, figura paterna, que ele é um bom líder ali, ele é um cara justo e claro que ele é um dos primeiros a morrer para dar uma motivação para os outros personagens. Tem o policial bacana, que é um cara mais de boa, que tem um arco de personagem ali, que ele é um ex-alcoólatra, mas que cai de novo na bebida quando as mortes começam. E tem o policial nativo americano, que é um navajo que serve como um tradutor pra velha que aparece falando os bagulhos sobrenatural. Tem muitos outros personagens secundários no filme, a maioria deles policiais, que estão lá só pra morrer. Lá pro fim do segundo ato tem uma cena de perseguição e ação muito elaborada que morre bastante gente. E aleatoriamente nesse roteiro também tem uma subtrama de abuso doméstico. Tem o personagem do velho escroto, que é mal educado com todo mundo, e isso é apresentado no começo do filme, tem algumas cenas dedicadas à mulher dele, mas isso nunca mais é relevante, não tem conclusão na trama. Acho que no fim do filme o velho escroto só continuou batendo na esposa mesmo, e é isso daí. A outra personagem mais relevante é a namorada do James Brolin, que trabalha como professora nessa cidade. E surpreendentemente para um filme desses, ela também morre antes do ato final. A maioria dos personagens secundários você já espera que vai morrer uma hora ou outra, mas acho que essa foi a morte que mais me pegou de surpresa no filme. Até porque ela acontece no momento que você acha que a personagem tá salva, a personagem tá dentro da casa dela, falando no telefone com o xerife, mas aí o carro assombrado vai e atropela ela dentro de casa.
ele só passa direto, leva as paredes, leva os móveis, leva a mulher, leva tudo. E falando nas cenas de morte, eu acho que isso é o que mais prejudica o filme pra mim, são esses efeitos que na verdade são bem toscos até pra filme de baixo orçamento anos 70. Quando eles querem mostrar que o carro tá indo muito rápido, eles só aceleram a velocidade do plano de um jeito muito canastrão, que acaba que não acelera só o carro, né? Acelera também o movimento de câmera e tudo mais que foi capturado ali. Então é bem feio, é bem óbvio o que eles estão fazendo e acaba não dando a ilusão de que o carro é rápido, fica só meio canastrão mesmo. Acho que esse truque de acelerar o plano é uma coisa que só funcionou uma vez no cinema, que foi lá nos anos 20, quando a galera tava descobrindo o que era cinema ainda. Quando acontece algum atropelamento, eles usam uns cortes muito esquisitos na montagem, que faz esse filme ficar parecendo uma sketch de Hermes e Renato, mas em alguns momentos eles sabiam da limitação dos efeitos e fazem algumas escolhas boas, pelo menos no visual do filme. Tipo, o primeiro cara que é atropelado, ele é apresentado tocando uma trompa na beira da estrada, e depois, para não ter que mostrar o corpo dele todo zoado, eles mostram só o estado que essa trompa ficou depois do atropelamento, então você consegue já ter uma noção de que o cara também não ficou muito melhor. Mas no geral, eu acho que as cenas de morte desse filme parecem que são boas ideias que foram mal executadas. Porque tem momentos que podiam ter efeitos mais elaborados e que podiam ser mais tensos no geral. Tipo a morte dos dois ciclistas no começo do filme. O carro fechando a garota contra a parede, aquilo podia ser uma cena de morte bem sinistra, mas nunca alcança o potencial que ela devia ter. Acho que o maior mérito para esse filme, o que chama mais atenção, é o design do carro mesmo. É um design único que foi criado pelo George Barris, que é um cara que era customizador de carros profissional e ele foi responsável por vários carros icônicos da TV e do cinema. E eu gosto que você bate o olho no carro desse filme e você já vê que ele é esquisito. O teto é mais baixo do que devia ser, ele não tem maçaneta do lado de fora, isso eu acho que é um toque legal, porque realmente é uma parada sobrenatural, não é pra ninguém entrar nele. E ele acaba parecendo mais uma caixa preta da morte de metal. E esse filme faz bem essa presença do carro maligno. Eu acho que eles conseguem dar uma certa personalidade e uma certa emoção pro carro com o barulho do motor e os movimentos bruscos que ele faz. Tem uma cena que os personagens se refugiam em um cemitério e o carro não consegue entrar por ser terreno sagrado, supostamente. E aí o carro fica puto e quebra uma pilastra. E sei lá, cara, eu acho que a gente conseguir definir que o carro, um objeto inanimado, ficou puto, é um trabalho ali legal de direção, de som e também do dublê que tá dirigindo esse carro. Só que o filme também nunca se dá o trabalho de explicar os poderes sobrenaturais desse carro, o que talvez fosse necessário, porque senão o filme fica só parecendo um monte de coisa aleatória acontecendo. Tem um vento sobrenatural muito forte que indica a presença do carro chegando, mas isso acontece só em 2 das cenas que ele aparece, no resto ele aparece sem o vento antes, então não combina. E o carro é a prova de balas, apesar de que os personagens demoram pra descobrir isso, e até eles descobrirem, você só fica se perguntando por que ninguém atira nesse carro. E o carro consegue sobreviver a uma explosão na metade do filme, de boa, sai sem nenhum arranhão. O que também coloca ele como a prova de explosões. Mas aí no final do filme eles só destroem o carro com uma explosão e é isso daí. Vida que segue. Acho que a pior coisa aqui é que o carro teleporta, mas ele teleporta só quando é conveniente pro roteiro. Isso é bom pra justificar por que o carro consegue andar por aí sem nenhum policial pegar ele em nenhum dos bloqueios de estrada que eles fizeram, e até consegue criar algumas cenas tensas. Tipo quando o carro só aparece na furtiva na garagem do xerife no final, e aí ele tem que sair da garagem fazendo um silêncio tentando não alertar o carro, e isso tudo foi uma cena legal. Mas ao mesmo tempo, se ele consegue se teleportar assim pra onde ele quiser, quando ele quiser, tem vários outros momentos do filme que você só se pergunta por que o carro tá vindo de tão longe? Ou então por que ele só não vai embora quando convém? Mas tendo dito isso, eu acho que eles aproveitaram bem o som do carro, eles colocam isso como um elemento de terror psicológico que o carro faz com os personagens. Ele tem um motor e uma buzina que fazem um barulho muito alto, tão alto que chega a quebrar a janela da casa das pessoas. E isso é um elemento que eu acho que foi bem utilizado para esses momentos de terror. Na real, eu acho que esse filme até que consegue tirar bastante dessa premissa de carro sobrenatural. Ele usa bem os elementos de carro da trama. Mas ao mesmo tempo é um filme que falta algo mais memorável. Uma cena de morte mais icônica ou um confronto final diferente. A maior parte do filme acaba sendo só um monte de racha no deserto e ele acaba ficando um pouco desinteressante. O roteiro original tinha um demônio dirigindo o carro também. Talvez isso pudesse diferenciar um pouco mais o filme se tivesse um visual de um demônio maneiro ali. Só que eu também não acho esse filme tão ruim quanto a reputação dele faz parecer. Eu acho que foi um filme surpreendentemente decente, assim, me divertiu, eu não fiquei entediado assistindo. A categoria que eu coloco ele no final não tem outra, né? É uma bela de uma trecheira. E é isso.